Olá, sou o Arthur Velasquez da turma 61, sexto ano. Meu trabalho é sobre animais extintos. Aqui temos o primeiro animal, o golfinho Baiji da China. Ele foi declarado como extinto em 2006. O golfinho Yangtze ou Baiji, é o nome dele. Era um mamífero esbranquiçado que parecia um pouco menos elegante que seus primos de água salgada. Eu também fiz ele soltar água pela cabeça aqui, ó. Tá, mais informações sobre ele vão aparecer na tela. Ok, agora aqui temos o rato candango. O rato candango é um animal endêmico do Cerrado brasileiro que habitava a região do Planalto Central. Foi considerado extinto em 1960, sendo que a causa principal da sua extinção foi a degradação do seu habitat, causada pela construção da cidade de Brasília. Mais informações vão aparecer na tela. Agora aqui temos a ararinha azul. É uma ave que tem como habitat natural a cantiga nordestina. Essa espécie foi declarada extinta no ano de 2000. Atualmente existe algumas em cativeiro no Brasil, na Alemanha, Espanha e Catar. Mais informações sobre ela vão aparecer na tela. Aqui temos o bivalve do Alabama, nos Estados Unidos. Esse humilde mexicano vivia no rio Mobile, no estado americano do Alabama, até mais ou menos 2006. Em inglês, o nome quer dizer algo como dedão de pé de um porco, por conta de sua aparência. E fazia o precioso trabalho de filtragem de água poluída de rios, mas os níveis de contaminação ficaram tão altos que esse bivalve não aguentou. Mais informações na tela. E aqui temos a foca-monte do Caribe. Essa espécie foi alvo de caça excessiva, interessado no seu óleo, por ser extraído da gordura do corpo desse animal. A sobrepesca também afetou a base alimentar deles. Mas informações na tela. Tá, esse foi meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Olá pessoal, meu nome é Beatriz Lopes, sou do sexto ano, turma 61, e eu e minha colega Rafaela Bueno iremos apresentar nosso trabalho da Feira de Ciências. Eu irei falar sobre a descoberta do coronavírus, as pesquisadoras brasileiras e os tipos de coronavírus. Bom, quem descobriu o coronavírus? Julie Hart nasceu em 1930 na Escócia. Deixou a escola aos 16 anos. Tornou-se então técnica de laboratório. Julie acabou se doutorando na área e se dedicou a produzir imagens de vírus, onde passou a ser conhecida no mundo. Na década de 60, ela descobriu um vírus com extremidades arredondadas, que apareciam como coroas no microscópio eletrônico, que hoje conhecemos e tanto ouvimos falar como coronavírus. Porém, cientistas não acreditavam e diziam ser um simples vírus da gripe, com imagens ruins que não podiam identificar. Portanto, estavam enganados, e Julie conseguiu provar à ciência que ela estava correta ao informar deste vírus, que foi confirmado apenas em 1965. As pesquisadoras brasileiras Jaqueline Jesus e Esther Sabino, USP São Paulo. As duas mulheres já trabalhavam no monitoramento de epidemias, como a Zika vírus, e após continuaram suas pesquisas. O interesse em estudar e descobrir o sequenciamento conjunto de genomas dos vírus da Covid o levaram a esta nova descoberta. Gente, genoma é o sequenciamento de DNA de uma série de métodos de biologia molecular que tem como finalidade determinar a ordem das bases nitrogenadas. Com essa descoberta foram reconhecidos mundialmente os tipos de coronavírus. Existem 7 tipos de coronavírus. São eles: o SARS, o MERS, a Covid-19, que é a pandemia que estamos passando, o HCOV, OC43, NLC3, 229E, HKU1. Todos eles são vindos de animais silvestres e foram ou serão talvez ainda passados para os seres humanos. Agora eu vou passar a fala para minha colega Rafaela. Oi gente, sou a Rafaela Bueno e vim apresentar minha parte de trabalho. Bom, eu vou falar sobre as vacinas para a Covid-19, como produzir a vacina e os estágios de vacinação no país. Bom, as vacinas disponíveis no Brasil são Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, Oxford AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz.
e Pfizer vacina norte-americana, em parceria com a empresa alemã. Bom, como é produzida a vacina da Fiocruz? A vacina é produzida em 4 etapas: formulação, envase, inspeção, rotulagem e embalagem identificadas para despacho após proteção de qualidade. Após este processo, as vacinas são encaminhadas para o armazém do Ministério da Saúde, onde serão distribuídas para as regiões. Estágio de casos da vacinação no Brasil. Números atualizados ouvidos no Brasil. Casos mais de 16 milhões de pessoas. Recuperados mais de 14,7 milhões. Mortes mais de 465 mil pessoas. Vacinação no país. Mais de 49 milhões já receberam a primeira dose. 23 milhões já receberam a segunda dose. Total de doses aplicadas, 72 milhões. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado de se prevenir para o Covid-19. Use máscara, lave bem as suas mãos e mantenha o distanciamento. Tchau! Olá, meu nome é Breno e hoje eu venho apresentar meu trabalho de ciências, a diversidade da natureza, sobre os animais. Então vamos lá? apresentar os animais, falar onde eles vivem, o que eles comem e etc.
As vacas são animais bem conhecidos. Elas vivem em fazendas ou campos. Elas fornecem o leite que nós tomamos todos os dias, que contém a vitamina A e D e é rico em cálcio, fósforo e sódio. As vacas normalmente comem casca de soja, ração feita especificamente para o animal, pasto ou feno. As ovelhas, assim como as vacas, elas vivem em fazenda ou campo, e elas fornecem a lã, que é usada para fazer tecidos e roupas. As ovelhas têm quase a mesma alimentação que a vaca. Elas comem pasto verde, ração e feno. As ovelhas normalmente ficam em rebanho, que pode ser ordenado por um cachorro treinado ou uma pessoa. Os axolotes são os animais que eu mais gosto. O axolote é um anfíbio que permanece a vida inteira na água, mais especificamente em lagos perto de cidades do México. Os axolotes se alimentam de grilos e pequenos animais invertebrados. O lobo é um mamífero da família dos canideus, parentes das raposas e dos cachorros. Ele é um dos sobreviventes da Era do Gelo, há mais de 300 mil anos atrás. A alimentação dos lobos é bem variada, então vou dizer alguma delas. Os lobos comem presas grandes, como os veados, alces e javalis. Bom, esse aquário é bem grande, mas eu quero falar de um peixe específico, aquele ali, o baiacu. O baiacu é um animal bem interessante. Ele nada nas águas do Brasil. Claro que ele também nada em outras regiões. O baiacu tem uma habilidade única. Ele pode encher como um balão. Ele usa isso como um sistema de defesa. O baiacu se alimenta de algas e invertebrados. As raposas são mamíferos pequenos, prima dos lobos. Elas vivem na Europa. A alimentação dela também é bem variada, como os lobos, mas vou citar algumas: coelho, galinha, ratos e pequenos mamíferos. Tô passando aqui no final só pra avisar que eu não consegui gravar a parte dos axolotes, porque deu um erro aqui e então não deu muito certo. Então é isso, tchau! Oi, meu nome é Emanuel Ricardo Murtaza Lima, sou da turma 61. Esse daqui vai ser meu trabalho de ciências, da feira de ciências. Já tô dando um pouquinho de spoiler do que eu vou fazer. Eu vou fazer um meteoro. Pegar umas coisas aqui para eu fazer um meteoro. Um meteoro. Um pouquinho pra cima. Assim tá bom. Daqui a pouco vou mostrar mais com detalhes o que eu vou fazer. Tá um pouquinho travado pra mim. Fazer meteoro, como eu disse. Ser um meteoro mais ou menos. Tentar fazer alguma coisa.
que eu sou melhor pra construir casa, essas coisas, mas meteoro não. Vou fazer uma coisa mais ou menos grande. Não. Mais ou menos. Sim, tá bom. Um meteoro. Fazer um pouquinho grande. Não tá muito parecido com meteoro. Então, puxar um pouquinho pra cá, assim. Mais ou menos. Tô tentando fazer. Mais pra cá. Um pouquinho. Tá mais ou menos bom, eu acho. Só vou fechar, né? Tudo certo. Tá bom. Tá certo. Certo. Cadê areia? Tô precisando de uma areia. Areia, terra e água. Pode água. Fazer uma coisa mais ou menos. Não vai ser tão perfeito porque não tem muito tempo para gravar. Vai ser curto. Tentar fazer alguma coisa. Dando só isso daqui é só para deixar um pouquinho mais bonito. Assim tá bom. Esse aqui quebra. Sim. Que eu... Tá aí agora. Isso e... Isso. Peguei aqui. Tá. Pronto. E agora aqui. Isso aqui é pra ser a extinção dos dinossauros, um meteoro vindo para atingir a Terra e matar os dinossauros. Daqui não representa dinossauro de verdade, é só uma coisinha que eu tenho aqui. Então é isso. Esse é o meu trabalho de ciências. Então é isso. Falou. Oi. Eu e minha dupla Helena resolvemos fazer o nosso trabalho para a Feira de Ciências sobre a riqueza do Havaí e sua biodiversidade. E montamos uma maquete de vulcão para explicar melhor como tudo funciona. As isoladas ilhas havaianas têm grande abundância de biodiversidade. Grande parte da paisagem do Havaí, especialmente as serras baixas. Próximo à agricultura e às cidades, já foram alteradas pela antropização. E as espécies nativas estão cada vez mais difíceis de serem observadas. Agora nós vamos fazer a nossa experiência sobre o nosso vulcão. Colocamos um pouco de bicarbonato de sódio com suco de morango para dar uma cor. Logo em seguida nós adicionamos um pouco de vinagre para fazer ferver como se o vulcão estivesse explodindo. Como se estivesse entrando em erupção. Vejam o resultado. Exatamente. Bom, assim com isso, logo a seguir, depois que terminar todas as cenas, nós mostraremos para você erro de gravação juntamente com as pesquisas que nós fizemos.
Colocaremos também a forma que o vulcão entra em erupção. Where I cannot go, where I long to be. See the light when the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind, my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know. Vai, fala a introdução. Parando a gravação. As isoladas ilhas havaianas têm grande abundância e biodiversidade. De novo do início? Filha, é a dela. Começando daí lá. Como surgiram as vacinas, onde elas surgiram e quando? Bom, saiba tudo isso agora com esse vídeo. Esse é um vídeo resumindo, bem resumindo, como surgiram as vacinas. Bom, as vacinas surgiram com a necessidade de prevenções de pragas e doenças, que assombraram o século XVIII, ou seja, os anos 1700 na Europa, Na Europa. E as vacinas surgiram por causa disso, já que as pessoas não aguentavam mais pragas, epidemias e pestes. Mas como surgiu tudo isso? Bom, isso, como é que eu posso explicar? Um cientista inglês, chamado Edward Jenner, eu vou deixar aqui embaixo, escrito o nome dele, exatinho, olhou para uma vaca, e daí surgiu a vacina, um cientista e uma vaca, sim. Só que como isso surgiu? Havia um boato na cidade onde Edward morava, de que ordenhadores não pegavam a doença. Quem trabalhava com gado e ordenhadores não pegavam a doença, a varíola, E bom, esse boato, Edward foi lá, então ele falou assim, bom, se esse boato é verdadeiro ou não, eu vou lá ver, obviamente, vai que seja verdadeiro. E bom, ele foi lá e realmente ele viu que quem era ordenhador e trabalhava com vacas não pegava a doença. Então, ele falou assim, vamos começar as pesquisas. Bom, primeiramente preciso explicar o que pegava. Eles não pegavam a vacina, não é que eles não pegavam a varíola. A vacina, perdão. Não é que eles não pegavam a varíola, eles pegavam uma versão enfraquecida, uma versão bem mais fraca. Já que a varíola era muito mais forte que isso. Se quiser, vai lá e pesquisa, sobre os sintomas da varíola. A varíola que eles pegavam, que os ordenhadores pegavam, era uma versão mais enfraquecida, pois apareciam apenas algumas bolhas nas mãos e só. Também apareciam algumas bolhas nas mamas das vacas, Mas, e só também.
Então, Edward foi ao laboratório e falou assim, vamos começar as pesquisas novamente. Então, ele pegou amostras, ele coletou amostras de sangue, né, das bolhas das mãos dos horneadores e aplicou em um menino saudável, um menino são que estava de boa lá. E o menino teve febre, passou mal por alguns dias, mas logo melhorou. Então, depois ele expôs o menino ao vírus de verdade e ele não pegou. Então, aí foi descoberta a vacina da varíola, né? A Edward Jenner foi quem descobriu a vacina da varíola, foi, né, quem descobriu. E bom, o seu sistema imunológico tem... Como é que eu posso explicar isso bem resumidamente? O seu sistema imunológico tem como se fosse um livro para cada doença, uma página, né? Um livro com uma página para cada doença. E quando você é exposto por um vírus enfraquecido, você basicamente pega o vírus enfraquecido. Você não pega vírus, porque o vírus não tem poder para se multiplicar no seu organismo. Então, quando o vírus enfraquecido chega no seu organismo, ele produz anticorpos. E bom, é isso. Isso que foi que Edward estudou, né, para sustentar a vacina, né? Para você que não sabe, também uma curiosidade, vacina vem de vaca, né? Vem da palavra vaca, por isso, né? Mas bom, esse foi o meu trabalho, espero que gostem. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Gabriela, do 6º ano, e vim fazer o trabalho de ciências da professora Sara. E o meu trabalho fala sobre as misturas que não se misturam. E os ingredientes que nós vamos usar são água, óleo e detergente. Ó, agora vamos misturar. Primeiro nós colocamos a água. Pra tudo. Vocês viram? Agora a gente coloca o óleo junto. Vocês viram? Ele não se mistura com a água. Vocês conseguem ver isso? Porque a água, ela é polar e o óleo é apolar, então eles não se misturam. Vamos ver o que acontece se colocarmos um detergente junto. Ele vai se misturar com os dois, vocês estão vendo? Porque o detergente, ele é polar e apolar, então ele consegue se misturar com os dois. Então, concluindo, gente, olha que legal, olha que pertinho que lindo que ficou. O detergente se misturou com o óleo e com a água, porque ele é polar e apolar, então ele pode misturar com o óleo e com a água ao mesmo tempo. Então, pessoal, o nosso vídeo já tá terminando. Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz de ter feito essa experiência com vocês, porque eu pude aprender mais um pouco o que a professora já tinha ensinado pra mim. Tchau! Oi, Sora. Eu fiz o nosso sistema solar. E agora eu vou dizer o nome deles. Aquele é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esse é meu trabalho de ciências. Oi, meu nome é Gustavo do Prado Carvalho. Eu irei apresentar meu trabalho de ciências sobre cadeia alimentar. Em uma cadeia alimentar, organismos estabelecem uma relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia é composta por produtores, consumidores, decompositores. Aqui, como vocês podem ver, temos o consumidor, os produtores. Eles são o primeiro nível da cadeia alimentar. Depois temos os consumidores primários, que se alimentam dos produtores, e de quem se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários. E quem se alimenta dos consumidores secundários são os terciários. Um bom exemplo deles é o leão. E depois que os animais morrem,
chegam os decompositores. Eles juntam os nutrientes para o solo que servem de alimento para as plantas. E isso se transforma no ciclo da vida. Produtores são o primeiro nível da cadeia alimentar. Podem produzir seu próprio alimento. Exemplo, as plantas usam os nutrientes do solo e a luz do sol para se alimentarem. Os consumidores são classificados como seres heterótrofos, ou seja, não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. Precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Inclui todos os animais. Existem 3 tipos de consumidores: consumidores primários, secundários e terciários. Decompositores são responsáveis por decompor outros seres vivos após um ciclo de vida. Esses organismos, apesar de fazerem parte da última etapa da cadeia alimentar, são responsáveis pela decomposição de qualquer matéria orgânica independente de nível trófico. Os principais decompositores do meio ambiente são fungos e bactérias. E aqui eu tenho um exemplo da pirâmide alimentar. Aqui na base temos os produtores. Alguns exemplos dele são cenouras, plantas, árvores e milho. Nos consumidores primários temos coelho, rato, louva-a-Deus e alguns outros bichos. Já nos consumidores secundários temos cobras, passarinhos, gatos e outros bichos. Mas o exemplo principal dos terciários é o leão. Ele está no topo da cadeia alimentar, só perdendo para os humanos. Oi, meu nome é Henrique Lopes Miller, eu sou da turma 62 e meu trabalho é de peste bubônica. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi trazida por barcos no século XIV, aproximadamente matando 25 milhões de pessoas. A peste negra foi um dos maiores surtos epidêmicos da história, sendo transmitida por contato humano com bactéria presente nas pulgas. Isso é um exemplo ilustrativo das pulgas. A doença teve seu auge por 3 anos. As pessoas que moravam em grandes cidades decidiram ir para lugares rurais, porque as grandes cidades eram um grande lugar de contágio. Historiadores contam que padres, coveiros e médicos eram os que mais pegavam a doença porque tinham mais contato com mortos. A doença durou 16 anos na Idade Média. Por falta de higiene, a doença se espalhou muito mais rápido. Exemplo dessa foto, 2 pessoas estão juntas, mas normalmente ficavam muitas mais pessoas juntas no mesmo lugar por falta de hospitais ou postos de saúde. E colocavam essas pessoas juntas para ver se elas se curavam ou morriam. Os sintomas da peste negra era muito parecido com uma gripe muito forte. O único diferente de bulbos por todo o seu corpo, assim criando o nome peste bubônica. Peste negra não tem cura. O que as pessoas faziam era isolar a pessoa que estava com a doença e em alguns momentos as autoridades mandavam fechar a cidade. Algumas pessoas queimavam fogueiras e ervas para ver se o vírus iria com a fumaça. Todo mundo naquela época pensava que o vírus era contagiado pelo ar. Fazendo assim, os médicos usaram uma máscara de couro e um bico de ave, colocando uma erva naquele bico, pensando que se eles cheirassem aquela erva, não teriam chance de ser contaminado. Pessoas de todo lugar contratavam médicos pensando que ia ter a chance de fazer a cura, mas na real, nenhum médico sabia o que estava fazendo. E essas são fotos dos bicos de ave. O jeito que eles começaram a tratar essa doença foi mais higiene, mais hospitais e queimaram todos os mortos. Até hoje essa doença não foi exterminada. Ainda aproximadamente 3.000 pessoas todos os anos morrem por causa dessa doença. A peste negra chegou em 1900 no Brasil. O primeiro caso foi em São Paulo. O problema mesmo foi no Rio de Janeiro, que a varíola
e a peste negra se juntaram. E foi um grande desastre. Eu realmente não gostaria de viver naquela época. Mesmo que o peste negra e o coronavírus sejam entre as parecidos, com risco de morte e a contágio, eu acho que eu preferia viver aqui no Covid. Também já tô vivendo, né? Porque eu acho que aqui a gente tem médicos mais entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que as pessoas também entendem mais um pouco, sabe? Tipo, o uso de máscara ou que mesmo que tem umas pessoas que não entendem e acham que isso é só uma gripe. Eu acho que hoje em dia tem muitas mais pessoas que entendem a doença e eu prefiro viver nessa época do Covid. A gente não tem que se lidar só com coronavírus e peste negra. Tem outras doenças, varíola, AIDS e dengue. Mas isso eu deixo para outra hora. Meu trabalho foi de peste negra e eu terminei por aqui. Tchau. Olá, meu nome é Isabela Ferraz, sou aluna do 6º ano, turma 61. Vou apresentar para vocês o meu trabalho da Feira de Ciências Online. Açúcar, doce vilão. Evitar o açúcar é uma tarefa quase impossível, mas você já pensou em diminuir o consumo do açúcar? Cumprir esse desafio pode ser muito benéfico para a sua saúde, sabia? O açúcar é consumido no dia a dia, quase sem percebermos. Ele é um componente natural de muitos alimentos, como frutas, vegetais e leite. É de amplo conhecimento que alimentos industrializados, como refrigerantes, bolachas, sorvetes e doces, contêm uma grande quantidade de açúcar, mas alguns alimentos considerados saudáveis também têm muito açúcar, como barrinhas de cereais, sucos artificiais, iogurte e pão. Por este motivo, prefira consumir alimentos frescos, como frutas e verduras in natura. Quais as diferenças entre os tipos de açúcar? As principais diferenças aparecem no gosto, na cor e na composição nutricional de cada tipo. A regra básica é a seguinte: quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele tem. A cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo da fabricação, ou refinamento. Opções de açúcar não faltam nas prateleiras dos mercados: cristal, refinado, mascavo, orgânico, demerara, frutose e light. Independente de qual tipo de açúcar você prefira, é preciso ficar atento para não exagerar. Quando você ingere açúcar, mesmo que em pequena quantidade, ele aciona uma série de mecanismos dentro do seu corpo, o ciclo vicioso do açúcar. Você come um doce, o cérebro libera dopamina, que gera prazer. O nível de açúcar no sangue sobe. O pâncreas libera insulina para reduzir a glicose no sangue. A glicose despenca, o nível de insulina alta acumula gordura. O ciclo se repete, fome e vontade de comer doce de novo. O açúcar acaba atuando como grande vilão do nosso organismo, provocando problemas de saúde que muitas vezes não fazemos nem ideia que é do consumo de açúcar. O consumo excessivo de açúcar está associado à obesidade e a outras doenças como diabetes, doenças renais, cardiovasculares, hepáticas, cáries, colesterol alto, diminuição da memória. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda o uso de apenas 25 gramas de açúcar ao dia, o que daria em média 6 colheres de chá. Para diminuir o consumo de açúcar, é necessário que a pessoa evite comprar derivados açucarados. O bom é reeducar o paladar, diminuindo lentamente a quantidade de açúcar. Quais os benefícios de diminuir o consumo de açúcar? Possível redução de peso, melhora na disposição para realizar as atividades, fortalecimento do sistema imunológico, ajuda no controle da glicemia, diminuindo o risco de desenvolver diabetes,
melhora da memória e do sono. Agora que você já sabe como a redução no consumo do açúcar é benéfica para a sua saúde do corpo, o ideal é tentar botar esse desafio em prática, ok? Oi, meu nome é Isadora, sou da turma 61 e vim fazer experimento. Para isso você vai precisar de sal, uma colher de sopa, vai precisar de 2 canecas com a mesma quantidade de água e 2 ovos. Você vai vir aqui com um ovo e vai botar sem nada. Você vai ver que ela vai para baixo, né? Aí você vem aqui com o sal, vai botar 2 colheres dessa aqui, ó. Essa colher aqui. Aqui, ó. 1, 2. Agora você vai mexer bem até ela ficar quase igual a essa aqui, ó. Cuidado pra não derramar. Demora um tempinho até ela dissolver bem. Aí você vem aqui com esse ovo. Você viu? Olha aqui. Ele tá flutuando aqui, ó. E aí ele não afunda que nem esse. Por quê? Na água sem sal, o ovo afunda porque ele é mais denso que a água. E na água com sal, a água fica mais densa, por isso ele flutua. Oi, meu nome é Joana e eu vim falar sobre o Sistema Solar. Eu sou do 6º ano, minha turma é 61 e eu vou falar sobre o Sol. O Sol é uma estrela quente representado cerca de 98,9% da cerca de toda a massa do Sistema Solar. Tal como uma das outras estrelas, o Sol é uma grande bola de gás, hidrogênio e poeira incandescente, com uma temperatura da ordem dos 14 milhões de graus Celsius. Agora é o Mercúrio. O Mercúrio é o planeta mais pequeno e mais próximo do Sol. É um planeta constituído essencialmente por elementos pesados, ferro e níquel, e não possui atmosfera. Agora é o Vênus. Vênus é o planeta mais quente com uma atividade vulcânica violenta, tal como Mercúrio e a Terra. Tem muito ferro na sua constituição, dióxido de carbono. Terra, conhecida por planeta azul, constituído internamente por materiais densos, ferro e níquel, possuindo uma atmosfera rica em oxigênio, 20%, azoto, 70%, a vapor de água e outros gases, que filtram os raios solares e permite a vida. Marte é o planeta mais parecido com o nosso. As características vulcânicas semelhantes à do nosso planeta, sendo nele que se localizou o Olympus Mons, o maior dos vulcões do Sistema Solar. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, cerca de 11 vezes maior que a Terra. Saturno, gasoso, formado quase exclusivamente por hidrogênio e hélio. Saturno é o menor planeta menos denso. Urano é mais pequeno que Júpiter e Saturno, mais 4 vezes maior que a Terra, o único que gira deitado.
Depois da Terra, é o planeta mais azul do sistema solar. Está coberto por enormes oceanos de gases e conhecido como gêmeo de Urano. Oi, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? O meu nome é Johnny Augusto Pereira do Nascimento, eu sou da 62. E hoje eu vou dar alguns exemplos de ervas de chás, né, para emagrecer. Em grande parte, os cães são animais domésticos. São o animal de estimação mais comum no mundo. Eles também conseguem sobreviver na natureza sem a ajuda do ser humano, geralmente em grupos chamados de matilha. Algumas de suas funções são companhia, caça e guarda. Existem raças que podem ser treinadas para serem cães-guia para pessoas com deficiência. São mais de 400 raças espalhadas pelo mundo. No Brasil, o mais comum é o SRD, sem raça definida, ou vira-lata. A lista de raças mais populares do Brasil conta com Yorkshire, Poodle, Lhasa Apso, Golden Retriever, Labrador e Maltês. Alguns são mais dóceis, como por exemplo Golden, Lhasa e Beagle. Outros são mais espertos e inteligentes, como Border Collie, Poodle e Pastor Alemão. Algumas raças são consideradas bravos e perigosos, como Pitbull, Rottweiler e Fila brasileiro. Entre as raças mais caras está Mastiff tibetano, que custa mais de 1,9 milhões de dólares. Os mais comercializados aqui no Brasil são Akita, em média 1.800, Lulu da Pomerânia, em média 2.500, Samoyeda, em média de 8.000 e Pug, em média de 2.000. Importante lembrar, não compre, adote. Existem muitos animais precisando de um lar. Amor não tem preço. Segundo o estudo da Universidade Asabu, Japão, o animal de estimação estimula a produção de ocitocina, hormônio que leva o ser humano a ter maior sensação de bem-estar e reduz o estresse. Os animais domésticos contribuem para o desenvolvimento emocional e estimulam a autoestima e interações sociais. O profissional responsável pelo cuidado da saúde dos cachorros é o veterinário. Medicações são exclusivamente desenvolvidas para animais. O recomendado é manter consultas regulares e também a vacinação em dia para evitar doenças. O cão é um animal de hábitos simples e se adapta fácil em locais e temperaturas diferentes. Também tem facilidade em conviver com outras espécies. A alimentação dos cães pode ser bem variada, mas é necessário cuidado, pois não podem consumir os mesmos alimentos que humanos. Algumas coisas simples como chocolates podem ser até tóxicas e fatais. O ideal é o uso de ração apropriada. Curiosidades sobre as abelhas. 20 de maio, o Dia Internacional das Abelhas, foi o dia em que eu escolhi meu tema para a Feira de Ciências. As abelhas são muito importantes para o nosso planeta, pois cerca de 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais. Imagem acima. O mel das abelhas ajuda a proteger e a recuperar a mucosa gástrica por meio de sua ação anti-inflamatória e antioxidante. Além disso, contribui para a manutenção das boas bactérias do sistema gastrointestinal. Com isso, pode ser eficaz no tratamento de problemas digestivos e intestinais leves. Ilustrações. A cera é a secreção produzida pelo abdômen das abelhas e mastigada por elas para servir como base para a construção dos favos. A substância é utilizada por diversos setores da indústria, como matéria-prima de
medicamentos, cosméticos e até velas e tintas. Precisamos preservar as abelhas, pois elas são essenciais para a nossa sobrevivência no planeta. Olá, meu nome é Leandro e eu sou da turma 62. Olá, eu sou Lucas Machado de Lima, da Escola Zilá Paiva Rodrigues Jardim, da turma 62. E hoje o meu trabalho é sobre as misturas heterogêneas e homogêneas. A mistura homogênea é a solução que pode apresentar uma única fase, ou seja, os elementos no copo vão se misturar. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo vai ser o sal e a água. Então, eu tenho que pegar um pouco de sal, colocar na água e misturar. Pega um pouco aqui, coloca e mistura bem, para que o experimento dê certo. E como pode ver, eles se misturam muito bem. Esse é o primeiro exemplo da mistura homogênea. Agora vamos para o segundo, que é a água e o vinho. Então, eu coloco o vinho aqui, assim, aí eu dou uma balançadinha e ó, eles ficam misturados muito bem. E esses são os dois exemplos da mistura homogênea. Agora vamos passar para a mistura heterogênea. A mistura heterogênea é uma solução que pode apresentar duas ou mais fases, ou seja, eles não vão se misturar. Eu vou dar dois exemplos e o primeiro vai ser o óleo e a água. Então, vamos colocar o óleo na água aqui e vamos ver no que vai dar. Bastante óleo. Olha como ficou bom. Agora dá uma misturada, né? Pra ver. E olha só, o óleo fica acima da água, ou seja, os dois não se misturam. Então, eles não se misturam. O óleo e a água não se misturam. Agora, eu vou colocar os elementos óleo, água e areia. Será que vai misturar? Vamos ver. Eu coloco primeiramente areia. Coloca um potinho de areia no copo. Assim. Acho que assim já tá bom. Calma. Agora eu acho que tá bom. Ok, dá uma balançada assim. Agora a gente coloca a água bem devagar para não ficar muito sujo. Olha só, dá pra ver que a areia ainda se mantém embaixo da água e não se mistura. Agora o óleo, vamos ver. Olha só, os três
no mesmo copo, mas nenhum deles se misturam. E esses são os dois exemplos das misturas heterogêneas. E como pode ver, nenhum dos dois se misturam. Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, da 61, e eu vou apresentar meu projeto da Feira de Ciências. Hábitos do peixe-beta. Criação do peixe-beta. Esse animal é considerado de fácil trato e é muito indicado para quem deseja iniciar no mundo do aquarismo, assim como todo pet. Porém, ele também precisa de alguns cuidados essenciais. Se você está com dúvidas sobre peixe-beta e como cuidar, basta seguir as recomendações abaixo. Temperatura e pH. É importante lembrar que, apesar de criação de betas, esse é mais simples. Eles ainda precisam de frio, termômetro e, assim como outras espécies, eles necessitam de água tratada, regular e livre de impurezas. Essas são algumas fotos de espécies que eu escolhi. Especialistas também lembram que esse peixinho precisa ter um espaço adequado. Muitos acreditam que o peixe-beta vive bem em um aquário pequeno, porém profissionais do segmento recomendam no mínimo um aquário de 15 litros. E lembre-se, quanto mais espaço, mais você terá um aquário saudável. Comportamento. O comportamento do peixe-beta costuma ser mais agressivo por ser uma espécie territorialista. Caso pense em ter um aquário com várias espécies, procure peixinhos mais tranquilos, como coridoras ou tanípedes. Acomodações apropriadas. O ambiente ideal para o seu beta deve ser selecionado com cuidado. Seu peixe precisará de um aquário de tamanho adequado, com filtros, plantas e algumas decorações. Tenha sempre em mãos condicionadores de água e um kit de teste de água. Para garantir a qualidade da mesma, a temperatura da preferência do beta é entre 27 e 28 graus. O ideal é que pelo menos 30% da água do aquário seja trocada uma vez por semana. Embora vários peixes vivam bem em presença de outros, o beta é uma exceção, não lidando bem em grupos. O peixe beta macho irá brigar por seu território contra outras espécies que lembram betas. As fêmeas tendem a ser menos agressivas e aceitar a convivência em grupo um pouco melhor. No entretanto, elas também podem mostrar traços de agressividade, portanto, é grande importância que sua convivência com outros peixes seja monitorada para que os betas não ataquem os demais peixes do aquário. Assim como os outros peixes de água doce, você deve tomar cuidado para não alimentar o seu peixe beta além do necessário sem querer. O peixe beta deve ser alimentado em média 3 vezes na semana e é importante não ofertar mais comida do que seu peixe pode comer em 2 minutos. Alimentar seu peixe beta além do necessário é perigoso e a comida não consumida deixa água suja, como nos demais animais de estimação. Uma dieta balanceada e atualmente a importância para os betas. Então, tenha certeza que está oferecendo o alimento adequado para o seu peixe. Alimentos em flocos, pellets ou ainda alimentos liofilizados. Gente, eu vou mostrar um pouco do meu aquário. Esses são os meus 2 peixes betas. Por causa que eles são betas, então eu tenho que ter essa coisa aqui para que eles não briguem. Quando eu limpo a água da torneira, então eu uso o condicionador da água para não deixar o cloro da torneira. E também eu tenho que usar essas comidas pequenas, porque a boca deles, por ser uma micro boquinha, eles não podem engolir comidas grandes. Então é essa comida que eles têm que ingerir. E normalmente eu dou 4 ou 3 bolinhas de comida. Não pode ser muito, tem que ser uma vez por dia. E depois de fazer o procedimento de lavagem, eu boto eles em outro recipiente, boto a água, arrumo o aquário, derrubo eles aqui e deixo eles aqui. E boto eles aqui para ficar tranquilos. E sempre deixo essa luz acesa para que eles tenham uma claridade. Então, se vocês gostaram do meu projeto, obrigada. Então, gente, antes do tempo acabar, eu vou botar algumas comidinhas para ele. Às vezes eu dou 2 bolinhas. 3 bolinhas aqui. E 3 bolinhas aqui. Então, obrigada. E esse foi o meu projeto de ciências. Tchau! Olá, meu nome é Maria Yasmin, da turma 61, 6º ano, e hoje eu vim fazer uma experiência para a Feira de Ciências.
Ela é muito fácil, simples, rápida e prática. O nome dela é Aprendendo o Efeito Joule. Os materiais que nós utilizaremos para essa experiência é uma bateria de 9 volts e uma palha de aço. Ao encostar a bateria de 9 volts na palha de aço, estabelece-se uma corrente elétrica. Com a passagem da corrente elétrica, ocorre o efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Como o emaranhado de aço é muito fino, ele queima rapidamente ao se aquecer com a passagem da corrente elétrica. Basta um toque e toda a palha de aço fica queimada. Esse é o efeito Joule. Sabe mais onde esse fenômeno acontece todos os dias? Quando tomamos um banho quente por meio do chuveiro elétrico. A energia elétrica é transformada em energia térmica por meio da resistência do chuveiro. E aí, gostou da experiência? Oi, gente, eu sou Melissa. Oi, gente, eu sou Laísa. E nós somos do 6º ano, turma 62. E nosso trabalho é sobre os vulcões da América Latina. É uma estrutura geológica em terra ou no mar, por onde extravasa magma, uma massa de rocha fundida de alta temperatura, construída em grande parte de silicatos misturada com vapor de água e gás. Essa estrutura comunica-se com uma câmara subterrânea profunda, onde magma fica armazenado, a câmara magmática. Além do magma, saem pelo vulcão outros materiais com gases e partículas quentes, como cinzas. Os vulcões formam-se nas zonas de conveniência, ou seja, nas regiões onde há o choque entre as placas tectônicas que se encontram sobre o metal magmático. O acúmulo de pressão provocado pela movimentação das placas provoca a descarga, energia e, consequentemente, a erupção vulcânica. Quantos vulcões existem no mundo? Segundo o Serviço Geológico do Brasil, foram-se no mundo ao menos 100 mil vulcões, cerca de 500 vulcões apresentaram atividade durante um longo período. Atualmente, aproximadamente 20 vulcões em intensa atividade no mundo. Então, agora a gente vai fazer uma experiência química. Então, eu vou pedir para minha assistente, Mãozinha, me dar mãozinha funil, mãozinha o vinagre. Gente, a gente vai usar 250 ml de vinagre. A gente adiciona todo ele. Agora, eu vou precisar do detergente. Pode ser de qualquer marca. Aqui a gente não vamos citar marcas. Agora, mãozinha, o funil grande. Obrigada, mãozinha. Agora, mãozinha, o bicarbonato de sódio. Gente, é isso daqui que vai fazer a nossa mágica acontecer. Então, vamos lá. Meu Deus! Então, gente, essa foi nossa experiência química. Então, gente, o detergente, ele tem uma coisa chamada... A gente usou detergente de álcool, viu? Então, ele tem uma coisa que a gente usa, que é o álcool. E esse álcool, ele, com o detergente e o bicarbonato de sódio, ele dá uma reação química que faz explodir. Porque cria gás no lugar onde ele está. E assim como o gás criado, o gás é impulsionado para cima. E por isso que dá essa explosão. Bom, espero que vocês tenham gostado e vote para nós ganhar a Feira de Ciência.
tudo bem? Estou aqui com o meu vulcão do trabalho de ciências e eu fiz um vulcão bem bonito, olha aqui, ó. Aí eu vou mostrar uma reação química, ele explodindo, que é vinagre de maçã, bicarbonato de sódio e detergente. Eu vou colocar um pouco de vinagre, bastante. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Trava aqui de cima. Isso. Primeiro o detergente. Detergente. Tá bom. E agora 2 colheres. Agora 2 colheres de bicarbonato de sódio. Uma. 2. Olha que grava aqui por cima. Olha, Sora, tá vendo que tá crescendo aqui, olha? Daqui uns minutinhos ou segundos vai estar toda essa espuma aqui saindo do vulcão. Pode botar mais colher de bicarbonato. Vou colocar mais um pouco. Mistura. Misturei. Olha, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Grava desse lado aqui, olha, que tá saindo bastante. Uou. Um vulcão, Sora. Espero que tenha gostado do vulcão. Experimento químico. Experimento químico. E obviamente que eu tive a ajuda de uma pessoa, que é minha irmã, que está gravando. E obrigado por ela ter me ajudado. Tchau, Sora. Oi, gente, meu nome é Murilo, eu sou da turma 62 do 6º ano. Hoje eu estou apresentando aqui meu trabalho da Feira de Ciências, que é sobre o tratamento da água. Bom, gente, vamos começar. Bom, a água do rio é água impura, onde é puxada por uma bomba para o primeiro tanque, onde tem cal e sulfato de alumínio. Bom, aí passamos para o segundo tanque, que se chama o tanque da floculação, onde as partículas de sujeira se juntam. Bom, e agora passamos para o terceiro tanque, que se chama o tanque da decantação, onde as partículas de sujeira se juntam no fundo. Bom, agora passamos para o quarto tanque, que se chama filtro, onde é composto por carvão, areia, cascalho e pedregulho. Passamos do quarto tanque para o quinto tanque, onde a água já está filtrada, sem nenhum resíduo de sujeira. Bom, no quinto tanque a gente controla o pH da água com adição de cloro. Bom, passamos para o sexto e último tanque, e se chama reservatório, onde é armazenado toda a água própria para beber. Daí, a água é distribuída para a sua casa. Se você tiver uma caixa da água, é bom mantê-la fechada e bem limpa, para a prevenção do mosquito da dengue. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Uma boa feira de ciências para todos. Tchau! Oi, meu nome é Otávio e meu trabalho de Feira de Ciências é sobre as placas solares. Eu acho que você já se perguntou como funcionam essas placas, como que elas transformam a luz solar em energia elétrica. Bom, é o que eu vou explicar agora em forma de desenhos. A placa é feita de pedacinhos bem pequenininhos que a gente chama de células fotovoltaicas. O principal material dessas células costuma ser o silício, que é um dos elementos químicos mais comuns do nosso planeta. A luz que chega até essas células são formadas por partículas bem pequenininhas que se chamam de fótons. E esses fótons estão chegando o tempo todo do Sol para cá. Quando um fóton bate na célula, ele empurra alguns elétrons dos átomos que estão ali. Esse fenômeno se chama efeito fotovoltaico, e deslocar elétrons significa criar energia elétrica.
Olá, meu nome é Pedro Henrique Nunes da Silva. Sou aluno do 6º ano da turma 61. Meu trabalho é sobre a energia solar. Aqui temos uma maquete explicando sobre a energia solar. Temos as duas casas, uma delas tem a placa solar, que absorve a luz do sol. Temos um poste com seu transformador. Temos os fios que interligam com as casas. Esta luz aqui, ela é só para simular a luz do sol. Esta placa, ela absorve a luz do sol e transforma em energia solar. Mas ela absorve tanto, mas tanto a luz do sol e transforma em eletricidade, em vez de só ela se alimentar, ela distribui para a rede elétrica. Da rede elétrica, ela distribui para as outras casas. Quando faltar luz, esta placa vai continuar absorvendo a luz do sol e vai continuar distribuindo a luz e vai continuar. Quando ficar de noite, quando não tiver mais sol, a placa solar não vai conseguir absorver a luz. Daí, a rede elétrica vai ter que distribuir a luz para as casas. E este é meu trabalho que eu fiz com meu pai. Obrigado.
Olá, eu sou Rafael Malessa Jardim, da turma 62, e hoje eu vou falar sobre o oceano. Os oceanos. Importância dos oceanos. A começar pela manutenção da vida no planeta, os oceanos são os responsáveis pelo regulamento da temperatura, produção de grande parte do oxigênio existente, caracterização dos diversos tipos de clima, abrigo para cerca de 80% das espécies de vida existentes no planeta Terra, e etc. Animais como baleias, golfinhos, orcas, focas, lontras, gaivotas, tartarugas e etc. vivem no oceano. Como preservar o oceano? Jogue máscaras, lenços e luvas no lixo. Não jogue bitucas de cigarro no chão. Use garrafas de água e recipientes reutilizáveis. Seja consciente quando ir às compras. 5. Reduza sua pegada ecológica e o consumo de energia. Use menos plásticos, principalmente canudos de plástico. E cuide das praias. Juntos conseguiremos salvar o oceano da poluição e salvar 80% da vida do planeta. Rafael Malessa Jardim, turma 62. Feira de Ciências Online 2021. Fonte de informação Google. E é isso.